Muito bom dia para você e obrigado pela sua companhia aqui na TV Lemes. Vamos agora para o nosso telão, então? Será que a gente consegue mudar? Para a gente falar dos projetos, que vamos ficar nessa então. Vou pedir para o Kleber abrir um pouquinho mais para a gente poder falar dos projetos que foram votados pelos deputados estaduais. Vamos para cá? Aí, agora sim, os projetos que foram votados então pelos deputados estaduais nesta terça-feira, começo de semana, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Inclusive, o deputado Gerson Claro, presidente aqui da Casa de Leis, já mencionou a chegada de vários projetos do Executivo, inclusive falou sobre um acordo de liderança para o próximo refis, né? O Poder Executivo então propondo mais um refis, essa matéria que deve tramitar com acordo de liderança e deve entrar na pauta do dia das próximas sessões. Mas vamos falar agora dos projetos de hoje, né? Quais essas matérias foram votadas pelos deputados estaduais. E a gente começa falando do projeto de lei de número 231 do Poder Executivo, a matéria que foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão pelos deputados estaduais, matéria que inclusive na semana passada passou, salvo engano, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa e que autoriza o governo a prestar uma contragarantia em um empréstimo que vai ser feito pela Sanesul, não pelo governo, pela Sanesul, que é uma empresa pública, esse empréstimo junto ao BNDES, com garantia da União, mas que o Estado precisa prestar uma contragarantia para que esse empréstimo possa ser efetivado. 200 milhões de reais, eu falei BNDES, mas na verdade é Caixa Econômica Federal, investimento que vai ser feito de acordo com a justificativa do Poder Executivo em melhorias e ampliação dos serviços de saneamento básico aqui do Estado. Inclusive, o governo menciona o marco do saneamento legal que prevê aí já nos próximos anos a universalização do fornecimento de água e da coleta de esgoto, e que a Sanesul tem tido um papel muito importante nos municípios em que atua majoritariamente no interior aqui de Mato Grosso do Sul. Então, o projeto aprovado em primeira discussão vai à segunda. Deputada Gleice Jane, antes da votação desse projeto, ela apresentou, aliás, um requerimento ao governo do estado, que deve ser votado pelos deputados estaduais ao longo dessa semana, pedindo mais informações ao governo do estado com relação a o que efetivamente, detalhadamente, de que maneira esses 200 milhões serão investidos pela Sanesul nos municípios em que ela atua aqui no nosso estado. Vamos ouvir, então, a apresentação desse requerimento pela deputada Gleice Jane. Nós temos hoje uma parceria público-privada realizada pela Sanesul, uma parceria que inclusive eu tenho uma ação civil pública que questiona a efetividade dessa parceria e que o deputado Caravina acaba de vir aqui dizer também das dificuldades e do trabalho que não tem sido prestado, né, de maneira adequada. E nós temos hoje aqui um projeto de lei para poder o Estado ser fiador de mais 200 bilhões, né, de aporte para a Sanesul. Então, eu venho aqui hoje fazer os seguintes questionamentos. Para o senhor Eduardo Rido, informar se o compromisso de investimentos previsto na parceria público-privada da empresa de saneamento básico Sanesul foi totalmente integralizado, conforme noticiado, com o aporte da iniciativa privada previsto de 3,8 bilhões, sendo de 1 bilhão destinado a obras e 2,8 bilhões destinados à operação e manutenção do sistema de esgoto. Detalhar a aplicação planejada dos recursos obtidos pela operação de crédito, especificando as obras e intervenções previstas, bem como o impacto dessas ações para alcançar a meta de universalização do saneamento básico até 2031. A deputada Gleice Jane, inclusive, na votação do projeto, voltou a falar sobre esse requerimento, né, que deve ser votado aí nas próximas sessões pelos deputados estaduais, e inclusive se posicionou de maneira contrária à constitucionalidade dessa matéria. O deputado João Henrique votou de maneira contrária ao projeto, os demais deputados presentes votaram de maneira favorável, então o projeto segue para análise das comissões de mérito aqui da Assembleia Legislativa, antes de voltar para a segunda votação no plenário. Próximo projeto da pauta de hoje, projeto de lei de número 166 de 2022, falamos sobre ele na semana passada, está voltando porque passou por uma redação final, aliás, passou por
volta para a redação final, porque passou por uma emenda substitutiva integral ao longo de sua tramitação. É a matéria apresentada pelo deputado Paulo Duarte e que concede aqui em Mato Grosso do Sul a isenção em vestibular da UEMS para quem participou de júri, né? Inicialmente, esse benefício seria mais amplo, mas até por uma questão da constitucionalidade, da legalidade do projeto, o deputado, então, propõe essa gratuidade para quem quer se inscrever no vestibular da UEMS. Vale um destaque, essa isenção vale desde que o candidato tenha participado de júris nos últimos 2 anos, uma maneira de compensar, de agradecer o trabalho desse cidadão que vai fazer o vestibular, mas que também contribuiu para a justiça aí nesse período dos últimos 2 anos. Agora, com a redação final aprovada, o projeto vai para a sanção do governo. Próximo projeto. Projeto de lei complementar de número 10, encaminhado pelo Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em segunda discussão, está tramitando de maneira muito próxima ao projeto de lei complementar de número 11, já falo dele daqui a pouco, e que fixa o efetivo da Polícia Militar para 2024. Mantém o atual efetivo da PM, o governo justifica que o atual efetivo de 10.695 é adequado para as ações da Polícia Militar no momento. O governo, todo ano, ele encaminha esse projeto para a Assembleia Legislativa com relação ao efetivo da Polícia Militar e dos bombeiros também, mas então PLC se referindo aos policiais militares, então mantendo o efetivo do ano passado agora para 2024. No PLC 11, que é o próximo, é a mesma situação, fixa o efetivo, mas dá dos bombeiros. Acho que até a tela não veio corretamente aqui, acho que a gente teve um probleminha, mas o projeto de lei complementar de número 11, ele fixa o efetivo do Corpo Militar de Bombeiros, sem alterar também. O que tinha em 2023 segue em 2024. Então, projetos de lei complementar 10 e 11 não passaram por emendas ao longo de sua tramitação e devem, então, ser encaminhados para sanção do Poder Executivo. E, por fim, após a votação desses 4 projetos que estavam pautados para a sessão de hoje, os deputados deliberaram também sobre os requerimentos, as indicações na sessão de hoje. E para hoje, então, 2 requerimentos e 9 indicações. Um balanço rápido aí das discussões de hoje aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11h15 aqui no nosso estado, falar agora de um projeto de lei apresentado pelo deputado Júnior Mock. Começa a tramitar, inicialmente entra no período de emendas e que propõe que o consumidor de serviços públicos, água, luz, telefonia e internet, seja comunicado com até 6 horas de antecedência sobre a visita de técnicos das concessionárias para manutenção, corte ou algum outro tipo de serviço na residência. Obriga as empresas prestadoras de serviço público no estado de Mato Grosso do Sul a expedir notificação prévia ao usuário quando forem realizados serviços como ligação, religação, corte ou consumo final. As empresas prestadoras de serviços públicos no estado de Mato Grosso do Sul ficam obrigadas a expedir notificação prévia ao usuário quando a equipe estiver a caminho para realizar serviços como ligação, religação, corte ou consumo final. A notificação prévia ao usuário deverá ser feita com antecedência mínima de 6 horas da realização do serviço. Pois é, como eu disse, essa matéria entra no período de pauta antes de ser analisada pela CCJR. O deputado Júnior Mock, ainda no pequeno expediente, comentou sobre a sessão de amanhã lá no Tribunal de Contas da União e que deve, depois de mais de um ano, deliberar sobre o contrato de concessão da BR-163 para a CCR. O Tribunal de Contas da União vai analisar a solução do contrato de concessão da BR-163 entre a CCR, MSVia e o governo federal. A matéria foi colocada na pauta do plenário para amanhã, após 1 ano e 2 meses do processo nas mãos da Corte de Contas. Portanto, 1 ano e 2 meses que a gente está aqui discutindo, falando sobre os problemas relacionados à concessão da BR-163, a mais importante artéria rodoviária do nosso estado, e somente agora o Tribunal de Contas da União pauta para decidir se vai relicitar ou se vai repactuar. Mas, enfim, pelo menos temos aqui uma decisão para trazer a conhecimento da população de todo Mato Grosso do Sul.
Pois é, e agora com expectativas mais próximas da possível solução desse problema, ou de um caminho, né? Ou a repactuação, ou a relicitação, deputado Roberto Achioca, já no grande expediente da sessão de hoje, deputado que inclusive fala muito sobre essa questão também, ocupou a tribuna, falou sobre a assinatura do contrato lá atrás, lá em 2014, e voltou a criticar e defender uma bandeira, sem duplicação, pedágio não. Ainda em março do ano passado, a NTT esteve aqui apresentando a proposta da repactuação, onde estabelecia 2 trechos. A Rota Pantanal, de Campo Grande até Mundo Novo, e a Rota Tuiuiu, de Campo Grande até a divisa com Mato Grosso. E nessa repactuação, se estabelece que mais 190 quilômetros serão duplicados. Somados com 150 já executados, nós teríamos aí 340 quilômetros, o que daria somente 40% da rodovia duplicada. Isso com a proposta do contrato de concessão que era previsto para 30 anos, já se passaram 10, faltam ainda 20 anos, e essa repactuação estabelece mais 15 anos, ou seja, o contrato da concessão vai até 2059, sem obrigação da duplicação dos 60% restante da rodovia, que seriam 505 quilômetros. Teria aí um paliativo, 198 quilômetros com terceira faixa, o que representa 23,50% do trecho total. E nós teríamos 36,30%, ou seja, mais de 300 quilômetros, 307 quilômetros sem duplicação, com pista simples, permitindo ou ocasionando acidentes corriqueiros, como a gente vê todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Só em 2024, até setembro, foram 1.917 acidentes, com 53 óbitos. Eu entendo que deixar na mão da NTT da forma como está, do próprio Ministério de Transportes, e agora uma decisão do TCU, sem a manifestação do nosso Estado, que é o mais impactado diretamente, e que tem que defender também aqueles que por aqui transitam, que vão de norte a sul do nosso país, cruzando o Mato Grosso do Sul. Não é possível que nós nos permanecemos insensíveis a essa causa. E aí eu defendo a tese que o Estado do Paraná estabeleceu: sem duplicação, pedágio não. Pois é, né? Então agora a expectativa dessa sessão amanhã, quarta-feira, lá no Tribunal de Contas da União. Essa reunião acontecendo de manhã, repercussão chegando no plenário aqui da Casa de Leis. A gente traz também o resultado, né? Um possível resultado também aqui no Redação Final, na edição de amanhã. 11h22, falar agora de uma indicação apresentada pelo deputado Caravina ao governo do estado. O governo já executa há alguns anos o programa chamado CNH Social, que concede gratuidade na emissão da carteira de habilitação, depois de todo um processo seletivo para camadas da população sul-mato-grossense. O deputado Caravina pediu hoje, então, que esse programa possa abranger também as famílias da agricultura familiar. Essa indicação, senhor presidente, veio atendendo um pedido de um grupo da agricultura familiar. Já existe estudos em outros estados, nos moldes da CNH Social que o governo do estado implantou aqui no nosso estado, uma CNH Social específica para a agricultura familiar, deputado Pedro Kemp. Pedido para que atenda esses pequenos agricultores que não têm acesso financeiro. A gente sabe a dificuldade da agricultura familiar, né? Trabalha dia a dia, sol a sol, para o sustento da família.
seria uma oportunidade de um programa social para que eles possam ter acesso à CNH, esse modelo também implantado em níveis gerais no Estado, mais específico para a agricultura familiar. Então, estou encaminhando para o Jaime, que é o secretário da pasta, deve encaminhar também para a Agraer, que trabalha com a agricultura familiar, que é, inclusive, comandada por uma indicação da bancada do PT, aqui da nossa Assembleia, para que possa viabilizar esse estudo e, se possível, implantar esse tipo de programa que vai atender e vai melhorar as condições dos nossos pequenos agricultores e agricultoras familiares. E o deputado Lucas de Lima apresentou moção de pesar pela morte do radialista campograndense Miltinho Viana. Após a leitura da moção, inclusive, o presidente Gerson Claro pediu que essa moção seja encaminhada em nome da Assembleia Legislativa. Ao nosso querido amigo Miltinho Viana, Milton Aires Viana Filho, do qual eu trago hoje uma moção que gostaria que, se fosse possível, ser pela casa. A moção, após aprovada, poderá ser redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vem, através do deputado Lucas de Lima e dessa Casa de Leis, apresentar a presente moção de pesar aos familiares do senhor Miltinho Viana, meu grande amigo e companheiro de profissão, conhecido como cowboy do rádio. Miltinho Viana fazia o programa antes do meu e a gente trocava todo dia de horário. E a gente tem uma história de vida. Quando ele chegou lá na Rádio Cidade, que foi a rádio que ele começou, eu já estava lá. E agora ele termina a sua carreira também na própria Rádio Cidade, emissora do qual a gente fez parte durante mais de 30 anos. São 30 anos de história, de amizade, de carinho. Miltinho Viana faleceu nesse último dia 4, ontem. Era radialista, foi o vereador de Campo Grande de 2001 a 2004, foi suplente também de deputado federal, conhecido como cowboy do rádio. Deputado, só para registrar o nosso pesar aqui da mesa também, vamos fazer a moção em nome da casa. Amanhã é dia do radialista, né? Também. Então, dia 7. Perdemos o cowboy do rádio, fica a moção da Assembleia Legislativa proposta pela casa. Obrigado, senhor presidente, agradeço. Nossos sentimentos aqui da TV Assembleia aos familiares de Miltinho Viana. 11 horas e 26 minutos, a gente fala agora sobre uma indicação apresentada pelo deputado professor Reinaldo Modesto ao governo do estado. Estamos agora no mês de novembro, hoje dia 5 de novembro. É momento também agora, depois de Outubro Rosa, muita conscientização em torno do câncer de mama, os poderes públicos se mobilizarem também agora em torno do câncer de próstata. E o deputado professor Reinaldo Modesto, como disse, apresentou uma indicação ao governo do estado pedindo reforço nas ações de conscientização e prevenção ao longo desse mês. É que a gente tenha na mesma simetria esse investimento no que diz respeito às campanhas de conscientização. Muitas das vezes não é nem falta de coragem dos homens fazerem a prevenção, e sabemos que a prevenção é o melhor remédio, e se tem um dos cânceres que mata homens no nosso estado e no Brasil, no mundo inteiro, uma das maiores incidências é justamente o câncer de próstata. Portanto, senhor presidente, eu encaminho essa indicação para que o governo do estado venha fazer um trabalho mais intensivo em relação a isso. Sabemos que a cada R$1 que nós investirmos na prevenção, a gente vai deixar de gastar 4 ou 5 lá na ponta. Portanto, prevenção é o melhor remédio, e a gente encaminha essa indicação para que, na mesma simetria, como eu disse, a gente tenha esse trabalho mais intenso, da mesma forma que tem sido o trabalho muito bem feito em relação ao Outubro Rosa, atendendo as mulheres do nosso estado. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa lá no ano de 2020, de autoria do deputado Coronel Davi, proibia as práticas de fidelidade contratual no nosso estado, principalmente das empresas de telefonia, que costumam atuar dessa maneira. A lei foi aprovada, foi sancionada, está valendo, mas o deputado Coronel Davi relatou na sessão de hoje que, apesar dessa lei estar vigente aqui em Mato Grosso do Sul, as empresas, especialmente as de telefonia, não estão cumprindo e querendo cobrar do consumidor sul-mato-grossense, nos casos de rompimento, a multa por fidelidade contratual.
atual. Nesse sentido, o deputado pediu providências da Assembleia Legislativa, naquilo que for possível, para analisar o que pode ser feito para que essa lei possa valer efetivamente e proteger os consumidores daqui do nosso estado. Senhor presidente, esta casa, em novembro de 2020, aprovou uma lei de minha autoria, 5.597, que ela proíbe a fidelização nos contratos de prestação de serviços aqui no Mato Grosso do Sul. Proíbe a famosa multa por quebra da fidelidade nesses contratos que são mantidos pelos consumidores com empresas de telefonia, TV a cabo. E insistentemente, senhor presidente, as operadoras, principalmente de telefonia aqui no Mato Grosso do Sul, insistentemente, elas vêm se recusando a cumprir a lei e cobrando a multa de fidelidade, por quebra de fidelidade nesses contratos de prestação de serviço. Inclusive, senhor presidente, quando o consumidor alega que há uma lei aqui no Mato Grosso do Sul que regula tal assunto, as empresas de telefonia estão levando o nome dessas pessoas para o cartório, negativando-as e impedindo, certamente causando mais aborrecimento na vida das pessoas. Então é isso, 11h30 em Mato Grosso do Sul. A gente vai chegando ao final da edição de hoje, aqui do Redação Final, a primeira edição da semana. Agradecendo muito a sua companhia já nessa terça-feira, 5 de novembro de 2024. Amanhã, 7h45, a gente sempre reforça, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax. Às 8 horas da manhã, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também ao vivo aqui na TV Lemes. E às 9 horas da manhã, a sessão plenária. Outras notícias lá no nosso site, o www.aere.ms.gov.br. Matéria do site aqui hoje. Já também trouxemos essa informação na semana passada, falando sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que deve acontecer no próximo dia 13 de novembro, na semana que vem, quarta-feira, e você vai ficar por dentro de tudo aqui no Redação Final. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!